E agora, para trabalhar efetivamente com a parte de real-time, o que nós precisamos fazer? Eu preciso de algumas configurações lá na nossa parte Notifications. Então, vem aqui dentro de App, Notifications, nosso Post Comment, exatamente esse cara daqui que a gente vai trabalhar com a parte de notificação em real-time. Note que por default, hoje, as configurações padrões para a notificação que está trabalhando aqui é por e-mail e por database. E agora eu vou incluir também por broadcasting, que é a notificação em tempo real utilizando broadcasting. Então coloca essa informação aqui e agora eu preciso implementar nosso método toBroadcast, passando as configurações, as mensagens, os dados que eu vou enviar para quando receber uma notificação real-time. Eu posso substituir esse método try aqui por broadcasting. E aqui eu devolvo as informações que eu quero que mostre quando dispara essa notificação para trabalhar com ela em real-time. E o que eu preciso devolver de informação nesse cara daqui? Se eu ver aqui e analisar a nossa tabela aqui, que é as informações de notificação que a gente tem, então vem aqui simplesmente analisa a nossa tabela aqui de notifications, vem aqui na estrutura dela, eu preciso devolver exatamente essas informações aqui. Eu preciso do ID dela, o tipo ele já vai devolver para mim automático, eu preciso também do data, que são os dados das informações, eu também preciso desse read para saber se foi lida ou não essa notificação. Então, eu preciso passar essas informações aqui. Eu preciso passar o ID da notification para me identificar ela. Que, inclusive, lá no nosso Excel utiliza esse ID para fazer a identificação, para marcar como lida, enfim. Então, eu preciso dessa informação, preciso do nosso data e o nosso read. Então, aqui, nesse array, eu posso devolver um ID. Lembrando que esse array aqui, inclusive, eu posso devolver um objeto de new broadcast message. Tem que dar um use nesse cara daqui. E no construtor dele aqui, eu posso passar aquele array com os valores que eu tenho que devolver. No caso, o que eu tenho que passar? Eu tenho que passar o ID. Para recuperar o ID aqui, eu posso simplesmente diz ID. Ele já pega o ID da notification, aquele identificador dela, aquela chave única que nós vimos. O que eu preciso passar aqui também, além desse cara? Eu preciso passar aquele nosso read app, que é exatamente aquela coluna no nosso banco de dados, que é essa aqui. Então, eu preciso passar essa informação para saber se esse cara foi lido ou não. Então, eu vou passar com null, que é o valor de full. Eu preciso passar também o nosso data. Então, eu vou passar aqui o valor da coluna data, que são os dados em si. E o que a gente insere no data? Veja aqui no nosso, quando a gente salva no database, no data a gente coloca desse jeito aqui. Comment, recebendo comentário e já passando o usuário que fez o comentário. Então posso copiar essa linha para cá. Aqui é um array, eu tenho que passar. Aqui está pronto. Então nosso método toBroadcasting está ok. Aqui é toBroadcasting. Confundindo toda hora isso. Implementei nosso método aqui. O que a gente vai fazer agora? Se você conferir aqui dentro de Channels, por exemplo, onde ficam nossos canais de notificação, então aqui dentro de Routes, channels.php, nota que aqui onde que a gente define os canais de broadcasting, ou seja, para comunicação de broadcast, para ver se tem usuários online. Esses detalhes de parte de usuários online, outras informações, isso eu mostro com detalhes no curso de Library Real Time. Se você tiver interesse em conhecer esse curso, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Nesse cara aqui, um ponto importante é porque nós modificamos o nosso model que dispara a nossa notificação. Qual que é o model que dispara a notificação? Só para recapitular aqui, se conferir aqui no nosso controller, lá no nosso Comment Controller, veja que nós disparamos a notificação a partir de um objeto de user. Então veja que retorna com o objeto de user. Então logo, quem dispara esse cara aqui é um objeto de user, a gente já sabe isso. Então logo, quem está disparando essa notificação é o nosso model user. Então o nosso model user, onde que ele está? Está dentro de app, models, user. Ele não está dentro mais de app user. Então quando você for configurar um channel, por exemplo, então tem que colocar exatamente o namespace correto, porque como a gente fez essa modificação, é muito comum cometer dúvidas relacionadas a isso. Então você coloca aqui app, namespace models, user, que é simplesmente para exemplificar. Posso fechar aqui. Posso fechar nosso Comment Controller também. Vou ficar simplesmente com o nosso Post Commented aqui aberto. Nosso Post Comment. E eu vou lá no nosso Vue.js fazer as configurações para escutar os eventos real-time. Ou seja, a partir do momento
e disparar a notificação. Eu vou escutar essa notificação com esses dados que a gente acabou de passar aqui, e depois disso eu faço o que tiver que ser feito, como por exemplo notificar o usuário, incrementar a notificação. A gente vai trabalhar nisso. Então aqui, ó, vou lá no nosso Vue.js, então dentro de Resources, Assets, JS, vem aqui no nosso Bootstrap.js. Eu posso fazer essa configuração do echo aqui para ficar escutando nossas mensagens privadas, enfim. Logo aqui abaixo, mas o que eu prefiro fazer? Eu prefiro criar um arquivo aqui chamado echo.js. E aqui no nosso Bootstrap.js, para não ficar tão poluído, eu simplesmente dou o require dele. Então eu faço um require e incluo o nosso arquivo echo.js. Apenas isso. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, e aqui eu faço todas as configurações e definições do Laravel Echo. Então o que eu faço? Echo, lembrando que a gente já instalou o Laravel Echo, .private, já que a gente trabalha com mensagem privada. Quando eu digo mensagem privada é porque a nossa notificação aqui ela é direcionada para um usuário específico. Aqui eu falo qual que é o channel que está na nossa notificação, ou seja, o namespace do nosso model que está disparando a notificação. Então está dentro do namespace app models.user. E aqui eu passo o ID do usuário, que é o identificador dele. Então aqui no caso a gente passa ID. E como que eu pego esse ID do usuário aqui? Eu preciso passar esse ID do usuário, que é o usuário que está disparando a notificação. Então ele sempre passa app, models, user e o ID do usuário que disparou essa notificação. Para mim pegar esse cara daqui, outra dica que eu deixo também, a gente volta lá no nosso template. Então vem aqui no nosso template. Então dentro de views, layouts, app.blade.php. E aqui, além do nosso pusher, eu posso passar aqui ó, uma porção user. E como que eu recupero o usuário? O ID do usuário que eu preciso para identificar ele ali. Posso verificar se o usuário está logado, primeiramente. Então faço auth check. Esse cara retorna true caso o usuário esteja logado. Se estiver logado, então eu vou pegar o ID do usuário. Então faço auth user ID. Caso contrário, eu retorno null ou vazio o valor que eu quiser retornar aqui. Então, ou seja, se o usuário estiver logado, o nosso Laravel na posição user, ele vai ter o ID do usuário, caso contrário vai estar vazio. Então aqui no nosso Laravel Echo, para pegar o ID do usuário logado, eu simplesmente faço Laravel ou window.laravel user. E aqui, inclusive, eu posso fazer um if aqui, para só entrar, fazer essa configuração aqui, caso esse valor seja diferente de vazio. Então é interessante isso aqui para não ficar toda hora escutando nossas notifications, já que eu vou disparar a notificação só para o usuário que estiver online. Caso não estiver online, não tem como identificar o usuário, ou seja, esse cara aqui vai estar vazio. Ok, e aqui eu utilizo o método notification, já que a gente trabalha com notification. E nesse notification aqui, eu recebo uma função de callback. Posso passar aqui uma função de callback dessa forma aqui, com a própria notificação, ou seja, com a própria notificação, que é exatamente essa mensagem que a gente passou aqui, ó. Chamar de notification no singular, porém eu prefiro trabalhar com esse cara aqui utilizando arrow function, acho que fica mais didático para o nosso exemplo aqui, trabalhando com S6, com que é a nossa função, e aqui eu simplesmente fiz um console.log dessa notification só para você entender. Vamos ver se vai dar certo? Vou simplesmente encher de log aqui também, só para a gente identificar onde está cada passo aqui. Ok. Aqui no nosso echo.js está ok. Eu já incluí ele aqui no nosso bootstrap.js. Posso inclusive fechar o nosso bootstrap.js, caso eu ache necessário. Para fazer o teste aqui então, se eu vier aqui simplesmente atualizar, pode ver que não aconteceu nada. Se eu der um Ctrl aqui nessa página, simplesmente para ver o código-fonte, ver se está passando o nosso user ID aqui com sucesso. Então veja que passou vazio, porque eu não estou logado. Se eu vier aqui hoje fazer login, continua tudo zerado aqui, sem nenhum erro. Agora se eu der um Ctrl aqui para conferir novamente o código da página, está passando aqui o ID do meu usuário. Vou logar com um novo usuário aqui. Deixa eu só copiar aqui então o nosso link. Ctrl Shift N para abrir uma nova janela aqui.
Então aqui eu vou registrar um novo usuário, simplesmente para ter um outro usuário que a gente fez os testes aqui. Vou vir aqui em posts, vou escolher qualquer post aqui, por exemplo. E aqui para fazer o comentário, simplesmente jogar aqui um para cada lado aqui, das nossas abas, com aqui o nosso DevTools aberto, lembrando que tem que atualizar aqui também. Faço um comentário, manda enviar. Disparei meu comentário aqui, por que não apareceu nada em real time aqui? Porque a gente está trabalhando aqui, se conferir no nosso post comment, com filas. Ou seja, estou trabalhando com esse cara aqui. Se você quiser vir aqui comentar temporariamente, para não ficar processando em filas, pode fazer isso, ou vem aqui e manda processar nossas filas. Então deixa eu vir aqui no meu terminal, onde eu estou acessando a minha aplicação, e rodo o comando php artisan kiwi work para processar nossas filas. Vou jogar essa janela aqui para o lado também. Dei um Ctrl C porque provavelmente tem algum erro na minha classe de notification, no nosso post comment. Para conferir aqui. O meu driver aqui ficou errado. Eu estou com esse broadcast na cabeça, broadcast. Deixa eu conferir que meu método também se está ok. Acho que agora sim está ok. Para testar aqui, volta aqui novamente. Dou um Ctrl L para limpar nosso terminal. Deixa eu abrir essa nossa item aqui. E novamente roda o nosso melhor. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, senão esse cara vai ficar dando erro aqui. Vem aqui e limpa nossas notifications. Veja que não tem nenhum registro notification aqui. Volta aqui, deixa eu rodar nosso keyword aqui. Não tem nenhuma notificação para ele processar. Vou vir aqui então fazer um novo comentário.